E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, saudáveis, certo? Bom, meu nome é Alisson, eu sou aluno do curso de Ciências Biológicas do IFPA Campus Abaetetuba. E como requisito avaliativo para a disciplina de Zoologia 3, a gente está aqui gravando essa aula para vocês, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre os mamíferos de maneira geral, certo? Vamos falar da diversidade desse grupo, vamos falar bem rapidamente da sua evolução e vamos falar das características encontradas no grupo, né? Aquilo que define os indivíduos desse grupo, mas sem aprofundar nas suas ordens, porque é um grupo muito diverso, tem muitas ordens, e aí não caberia tudo nessa aula, beleza? Então fica comigo aqui, vamos lá. Então, como eu já adiantei para vocês, os mamíferos ou mamália, eles configuram um grupo extremamente diverso dentro dos animais. Possuem cerca de 5.400 espécies atualmente, estão distribuídas em aproximadamente 1.230 gêneros, 153 famílias e 28 ordens. Esses camaradas, que nós seres humanos estamos inclusos, como primatas, vivem nos mais diversos ambientes ao longo da Terra. A gente tem aqui alguns exemplos para te mostrar. No caso, o elefante asiático, que é um animal de grande porte, um lêmure, com um porte relativamente pequeno, uma onça pintada, representando aqui os felinos, né, que são predadores natos, a baleia cachalote, morcego e o chimpanzé, aqui representando os primatas, como eu disse, que a gente está incluso também. Só por esses exemplos, tu já consegue perceber que a gente está em basicamente todos os hábitats, né? A gente, os mamíferos, desde ambientes terrestres, né? Como aqui o lêmure, o elefante asiático, onça pintada e chimpanzé, até ambientes aquáticos, com as baleias, e no ambiente aéreo, sendo representados aí pelos morcegos, né? E o tamanho, o porte dos representantes dos mamíferos também varia bastante, como vocês também podem ver aqui, desde pequenos roedores, como mussaranhos, até as imensas, gigantescas baleias. Então, em relação à classificação desses indivíduos, os mamíferos pertencem ao reino Animalia, ao filo Chordata, ao subfilo Vertebrata e à classe Mammalia. As ordens são diversas, como a gente viu anteriormente, não vamos entrar nelas. Em relação à evolução desses grupos, a gente tem uma imagem aqui que ajuda a ter uma noção de como esse processo aconteceu. Então, aqui à esquerda a gente tem o tempo, certo? Em milhões de anos atrás, beleza? De forma que no topo tu teria o período atual e na base tu teria o período mais antigo. A gente tem três períodos evolutivos da Terra aqui representados: o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico, certo? Bom, aqui na base dos indivíduos a gente teria os aminiotas, certo? Que ao longo do tempo acumularam mutações e há 315 milhões de anos atrás, essas mutações, essas apomorfias, essas características novas foram tantas que esse grupo se diversificou e deu origem a novos grupos que seguiram caminhos evolutivos diferentes. O que interessa para a gente é este aqui, certo? Bom, passaram-se milhões de anos. Aqui a gente já tinha os mamíferos primitivos, né? Algumas características que a gente vai ver mais para frente nos mamíferos atuais já foram surgindo, como a homeotermia. Bem aqui, há 166 milhões de anos atrás, já no Mesozoico, houve uma outra dicotomia, né, decorrente do aparecimento de novas características, novas apomorfias e sinapomorfias, né, que são as características específicas ali de cada grupo. A gente tem essa ramificação que vai dar origem aos monotremados, certo? Representante aí para te ver, que tu vai ver mais para frente também, o ornitorrinco. Essa ramificação aqui, ela sofreu uma outra dicotomia bem aqui, há 148 milhões de anos atrás, certo? Essa ramificação deu origem aos marsupiais e esta ramificação aqui deu origem aos eutérios. A gente vai ver um pouquinho de cada um desses grupos mais para frente, beleza?
Bom, vamos falar agora das características gerais dos mamíferos, certo? Então, a principal que tu não pode se esquecer são as glândulas mamárias, certo? Que vão produzir o leite materno e é o que dá nome ao grupo, né? Então, isso aqui tu não pode esquecer. Tem também as glândulas sudoríparas, certo? Que é uma característica dos mamíferos. Elas vão ser responsáveis pela transpiração, né? Quando tu sua, são as glândulas sudoríparas agindo, e também pela regulação da temperatura, certo? Quando tu faz uma atividade física, o teu corpo começa a esquentar, o suor é uma das formas de diminuir essa temperatura ali para te não superaquecer. Então isso é uma característica aqui dos mamíferos. As glândulas sebáceas também são características dos mamíferos, que vão produzir substâncias lipídicas, que vão lubrificar e permeabilizar os pelos, certo? Também acontece com a gente. Os pelos em si são características muito específicas dos mamíferos. Eles vão conferir proteção para a região, né? Vão atuar também como isolante térmico, impedindo que haja, por exemplo, uma perda excessiva de calor, e também como atrativo sexual, dependendo aí do grupo, do animal e etc. Certo? A quantidade de pelos também vai variar de indivíduo para indivíduo, de espécie para espécie, mas é uma característica inerente dos mamíferos. E outra característica que a gente tem aqui é o músculo do diafragma, que vai auxiliar na respiração. A gente vai ver isso daí com mais detalhe mais para frente. Aqui alguns representantes para vocês, né? O urso panda, o golfinho, tá? Sim, golfinho, baleia são mamíferos, não são peixes. Aqui os easter eggs, as nossas estrelas. O Theo, representando os cães, e o Mowgli, representando o gato, né? Os felinos. Bom, lembra dos 3 grupos que a gente viu lá no slide de evolução? Então, a gente vai falar um pouco desses camaradas agora. A gente didaticamente, certo? Didaticamente divide os mamíferos em 3 grupos. Os prototérios ou monotremados, que tem como principal característica a ausência da placenta, ou seja, são indivíduos ovíparos. Exemplo, o ornitorrinco aqui, né, bem conhecido. Os marsupiais ou metatérios, certo? Que vai possuir uma placenta rudimentar, aqueles camaradas que possuem bolsas. E aí o maior exemplo que eu posso te dar é do canguru, né? Super famosão. E os placentários ou eutérios, que vão possuir uma placenta verdadeira, uma placenta completa. Nesse grupo aqui vão estar presente a maior parte ali dos mamíferos, o que inclui aqui no caso os elefantes, os cães, os gatos, os primatas, nós seres humanos. Bom, em relação às características desses grupos, né, vamos começar aqui pelos monotremados ou prototérios. Um macete para te lembrar, monotremados, mono, apenas um. Por quê? Porque esses camaradas, eles possuem apenas um orifício por onde vai estar saindo as fezes e a excreta, a urina. A gente vai ver mais para frente, mas já estou aqui te dando um macete. Eles não possuem placenta e nem útero. Todos são ovíparos, ou seja, são mamíferos que literalmente botam ovos. Eles estão presentes apenas na Oceania. E aqui temos os exemplos dos ornitorrincos, que a gente viu no slide anterior, e os equídenas. Está aqui um exemplo para ti. Beleza? Em relação aos metatários, aos marsupiais, certo? Lembra, são os indivíduos que possuem aquela bolsa, lembra direto do canguru. Eles possuem uma placenta rudimentar, a gente vai ver um pouquinho mais para frente com calma, e possuem um duplo útero. Os filhotes desses indivíduos eles vão nascer de forma prematura, eles nascem bem frágeis mesmo, bem prematuros, e daí eles vão se arrastando pelo pelo do indivíduo, do animal, até chegar naquela bolsa, certo? No marsúpio. E lá no marsúpio, que é essa bolsa ventral, eles vão se alimentar e vão continuar o seu desenvolvimento, vão crescer fora do útero do indivíduo. Um exemplo, tu tem aqui o canguru, né, o mais famoso, mas também tem koalas, gambás
e cuícas. Bom, em relação a outras características, né, mais especificamente dos mamíferos, um macete aí que tu podes utilizar é tu basicamente pensar no que é que tu faz, o que acontece no teu corpo. Porque conforme a gente for estar descrevendo as características desses indivíduos, digestão, respiração, circulação, excreção, sistema nervoso, reprodução, basicamente a maioria é o que acontece com a gente, beleza? Então, em relação à digestão, a gente tem uma digestão, um sistema digestório completo, o que quer dizer que o alimento vai entrar pela boca e vai sair por outro orifício, que não a boca. Ou seja, entra pela boca, sai pela cloaca no caso dos monotremados, certo? Ou pelo ânus nos demais grupos. Também há a presença de bico, no caso do bico córneo, exclusivamente para o ornitorrinco, certo? Lembrando que o ornitorrinco ele é um mamífero, mas que possui características ainda de outros grupos, então a gente pode dizer que de certa forma ele é um mamífero rudimentar. Lembra, ele bota ovo, tem bico, as aves têm bico, certo? Então há a presença do bico no grupo por conta do ornitorrinco. E nos demais grupos a presença de dentes especializados. O dente ele já havia aparecido em outros grupos, como os répteis, por exemplo, só que não eram dentes especializados como acontece com a gente. É só tu pensar aí na tua boca, né, no cachorro, no gato, que possuem molares, pré-molares, dentes caninos, enfim, uma especialização, né, dos dentes ali adaptado à nossa alimentação e etc. Em relação ao sistema respiratório, em relação à respiração, a nossa respiração dos mamíferos ela é uma respiração pulmonar, certo? Principal característica, tu não podes esquecer disso. E tem a presença do diafragma que vai auxiliar na entrada e na saída do ar. Então, o diafragma que vai estar ali separando a cavidade torácica da abdominal, ele vai ter um papel importante nessa entrada e saída de ar, certo? Então, por exemplo, quando o teu diafragma ele contrai, né, ele diminui o volume dele, o teu pulmão ele se expande, né? O que acontece quando o teu pulmão se expande? Ele se enche de ar. Quando o teu diafragma relaxa, ele volta a aumentar o volume dele e o teu pulmão ele vai contrair, vai se comprimir e isso vai fazer com que o ar ele saia do pulmão. Então, o diafragma, apesar do pulmão ser a peça central do sistema respiratório, o diafragma ele vai atuar de forma muito importante, ajudando aí a tornar o nosso sistema respiratório tão eficiente. Em relação à circulação, sistema circulatório, a nossa circulação ela é fechada, certo? Ali com a presença de veias, artérias e dos capilares, então o sangue ele não vai estar sendo derramado por cima ali dos órgãos, né? Tu vai ter os capilares levando e conectando ele direitinho ali a cada região. É uma circulação dupla, como tu pode ver aqui na imagem, que a gente tem dois ciclos, certo? Da circulação sanguínea, a grande respiração aqui, certo? Que vai do coração para basicamente todo o resto do corpo, e a pequena circulação, que é quando o sangue ele sai do coração, certo? E vai até o pulmão, daí retorna para o coração. Então, circulação pequena circulação, sangue sai do coração, passa pelo pulmão, retorna ao coração, e a grande circulação é quando o sangue ele sai do coração, é bombeado pelo coração e é levado ao restante do corpo até que ele retorne ao coração, beleza? Falando do coração, né, dessa bomba bastante eficiente que a gente tem, ele é um coração tetracavitário, ou seja, com 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos, certo? Em relação ao sistema circulatório, ele também vai dar a nossa característica de ser endotérmicos, ou seja, a gente produz uma grande quantidade de calor no interior do nosso corpo, isso é uma característica dos mamíferos, certo? Que a gente chama de endotermia, e homeotermia, somos homeotérmicos, né? Ou seja,
Nós regulamos a nossa própria temperatura. Não confundir esses dois conceitos, que é fácil de confundir, tá? Não são iguais. Endotermia é a capacidade de tu produzir essa grande quantidade de calor interno para ajudar a regular a tua homeotermia, né? A regulação da temperatura interna é a homeotermia. Além disso, outra característica bem identitária dos mamíferos é a presença de hemácias anucleadas, certo? Lembre, as nossas hemácias, diferente de outros grupos, elas não têm núcleo. Isso vai ajudar, entre outras coisas, na velocidade dela. Por quê? Qual que é a principal função de uma hemácia? É transportar o oxigênio no teu organismo, certo? Então ela precisa ser rápida, ela precisa ser ágil. Um núcleo é uma região muito massiva de uma célula e isso diminuiria essa eficiência em transportar o oxigênio pelo teu organismo. Então, sem o núcleo, tu consegue fazer esse processo de transporte de oxigênio de maneira muito mais eficiente, certo? Em relação à excreção, ao sistema excretor, a gente tem um par de rins, certo? A excreta, ela é principalmente através de ureia, tá? Com algumas variações, dependendo do grupo, mas principalmente através de ureia. E a urina, ela é armazenada geralmente na bexiga. A bexiga vai armazenar a nossa urina, a nossa excreta. Em relação ao sistema nervoso, a gente tem um encéfalo muito bem desenvolvido, certo? Lembra que no grupo dos mamíferos a gente tem animais extremamente inteligentes. Desde os cães, né, os gatos são muito inteligentes, os felinos são muito inteligentes. Os primatas, não só o ser humano, são extremamente inteligentes. Né? Tu tem ali, por exemplo, primatas que têm a capacidade cognitiva de utilizar ferramentas para abrir alguma coisa, para alcançar ali uma fruta que esteja alta, enfim. Possuímos uma visão, uma audição, um paladar e um tato, ou seja, os 5 sentidos também muito bem desenvolvidos, certo? Bom, até o momento, a gente falou das características dos mamíferos de maneira mais geralzona, mais abrangente, e fez apenas algumas poucas pontuações, alguns adendos, de algo que pode variar de um grupo para o outro, a exemplo ali da cloaca nos monotremados e do ânus nos demais grupos, certo? Só que agora a gente vai falar da reprodução, e a reprodução é uma característica que vai variar, um fator que vai variar bastante de um grupo para o outro. Então, entre monotremados, metatérios e eutérios, a reprodução ela vai variar bastante e vai ser bem característica de cada um desses grupos, certo? Então, por conta disso, a gente vai falar de maneira um pouco mais específica quanto à reprodução de cada um desses grupos. Então, primeiramente, em relação aos monotremados, os prototérios, a gente tem a principal característica que é a ausência de placenta, certo? Eles não têm placenta, por consequência, eles vão ser ovíparos, certo? Lembrem-se, os únicos mamíferos que botam ovos são esses caras. Eles vão ser dioicos, o que significa dizer que o macho é diferente da fêmea, certo? A fecundação ela vai acontecer de forma interna, né? Então há um cruzamento com uma fecundação interna, e o desenvolvimento desses indivíduos ele vai ser direto, certo? Então vai ter o ovo, certo? O animalzinho ali, o ornitorrinco, ele vai nascer e vai se desenvolver diretamente, sem a necessidade de passar por um estágio larval ou qualquer coisa do gênero, né? Já vai nascer um mini adulto, digamos assim. Claro que ele vai precisar se desenvolver até que ele se torne adulto, mas as principais características do adulto já vão estar presentes ali. Uma curiosidade para ti sobre esse grupo é que eles não possuem mamas, que nem a gente. Ah, Alisson, mas eles são mamíferos, como é que eles não têm mamas?
Vamos lá. Eles possuem glândulas mamárias, certo? Só que elas não se juntam em um local para formar as mamas, como acontece na gente, como acontece nos cães, nos gatos. Elas estão espalhadas ali pela região abdominal da fêmea, certo? E elas vão secretar assim o leite materno, que o filhote ele vai lamber dos pelos, vai escorrer ali pelos pelos. Mas não é uma mama propriamente dita, não formam mamas propriamente ditas, como a gente vai ver nos outros grupos. Beleza? Aqui a imagem para exemplificar para ti, certo? De um prototériozinho nascendo. Em relação aos metatérios, aos marsupiais, eles sim já possuem placenta, mas é uma placenta muito rudimentar. Não é uma placenta, por exemplo, que nem a nossa, dos seres humanos. Certo? Eles possuem 2 úteros, em vez de 1. Já possuem glândulas mamárias, no caso deles, no interior dos seus marsúpios. Lembra, marsupiais. Os marsúpios são aquela bolsa, sabe aquela bolsa do canguru, certo? Onde o filhote ele vai se desenvolver. Então, o que acontece é que o indivíduo ele nasce de maneira quase que prematura, muito frágil, muito sensível, como a gente pode ver aqui na imagem. Pega o exemplo do canguru. O canguruzinho, o filhotinho lá, ele vai nascer de maneira muito prematura, muito frágil. E aí o que acontece é que quando ele nasce, ele já tem ali seus sentidos bem desenvolvidos, ele vai conseguir ali se arrastar até chegar nessa bolsa que esses animais têm, que são os marsúpios, certo? Essa bolsa ventral. Lá nessa bolsa ventral vão estar as glândulas mamárias, onde esse indivíduo, esse filhotinho, ele vai se alimentar, certo? Lá nas mamas, e vai se nutrir, vai crescer, vai ficar grandão, porque é um leite muito nutritivo. Isso vai variar muito de grupo para grupo, mas de maneira geral é muito nutritivo. E aí lá que ele vai se desenvolver, vai se tornar mais maduro. Mas logo que ele nasce, ele é muito frágil. A fecundação ela acontece de forma interna e, como eu já adiantei, o desenvolvimento ele vai se completar dentro dos marsúpios. Bom, já em relação à reprodução dos eutérios, dos placentários, a gente vai ter que esses indivíduos eles são dioicos, certo? Com fecundação interna no momento do cruzamento, e o desenvolvimento também acontece de maneira totalmente interna no interior do útero materno. Só tu lembrar, por exemplo, da gestação humana, né? Que o bebê fica ali, o feto ele fica ali sendo nutrido por 9 meses em situações normais, até que quando esse indivíduo nasce, ele já nasce ali como um mini adultozinho, né? O que configuraria, só para relembrar, o desenvolvimento direto. Bom, os placentários eles também vão apresentar todos os anexos embrionários, né? Sendo eles o saco vitelínico, aqui, tá bom? O amínio, certo? A bolsa aqui amniótica, que é a famosa bolsa d'água. Então, quando tu vê aí na novela ou alguém que tu conhece que estava grávida e aí estourou a bolsa ali da fulana, né? É em relação ao amínio que tu tá falando. Essa bolsa aqui, essa bolsa d'água, entre aspas, que estoura quando o bebê está prontinho ali para nascer. O alantoide, certo? O alantoide aqui representado em verde, esse verde azulado. O córion, representado bem aqui, olha, em vermelho, essas linhas em vermelho, envolvendo a bolsa d'água, aqui, certo? E a placenta. Vamos lembrar rapidamente dos folhetos embrionários, lá no começo da embriologia. Então, no começo do teu desenvolvimento embrionário, tu deves lembrar que a gente possui 3 folhetos embrionários, certo? A mesoderma, a endoderma e a ectoderma, certo? Esses 3 folhetos embrionários eles vão dar origem ao que a gente vai ter ali com os nossos órgãos, nossos sistemas, nossos tecidos. Tudo vai se originar desses folhetos embrionários.
Então, no caso do saco vitelínico, ele vai ter origem na mesoderma e na endoderma e vai ter como função principal, basicamente, a nutrição do embrião, certo? Já a bolsa d'água, o saco amniótico, né, a bolsa amniótica, aqui, ela vai ter origem na ectoderma e na mesoderma e tem basicamente a função de proteção do indivíduo, proteção contra choques mesmo, porradas, certo? E vai ter a função de hidratação também desse indivíduo. O alantoide, tá? O alantoide, bem aqui, ele vai ter origem na mesoderma e na endoderma e vai ser responsável pelas trocas gasosas, certo? E por último, a gente tem aqui a placenta, certo? A placenta. E, bom, no caso dos eutérios, certo? Muitas dessas funções, desses outros anexos embrionários que a gente viu, a própria placenta vai desenvolver, certo? Então, nesse caso aqui específico dos mamíferos, todas essas funções que a gente viu que, ou boa parte das funções que a gente viu que os outros anexos eles fazem, eles vão fazer, mas de maneira não tão majoritária, porque quem vai desenvolver essas funções majoritariamente vai ser a placenta. Então, as funções da placenta, né, exclusiva dos mamíferos, ela vai ter a função de nutrição, de respiração, ou seja, trocas gasosas, de expressão, certo? É a placenta que faz isso majoritariamente no caso dos mamíferos. E ela também vai atuar na produção de determinados hormônios durante a gravidez. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado, né, pela atenção de vocês, para quem eventualmente veio assistir essa aula. Eu me despeço aqui de vocês com essas duas fofuras aqui, né, esses dois exemplos lindos de mamíferos, né, nossos modelos, o Mowgli aqui e o Theo. Muito obrigado, até mais.